A orca que matou a treinadora. Por favor, se inscreva no canal para que assim que o vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Telecom é considerado o grande responsável pela morte da treinadora sênior Dan Branchel em fevereiro de 2010. O acontecido gerou vários debates sobre orcas em ambientes zoológicos. Telecom esteve envolvido na morte de 3 pessoas e foi a orca reprodutora mais bem-sucedida em cativeiro, gerando pelo menos 21 filhotes. Telecom era uma orca islandesa macho que provavelmente deve ter nascido no ano de 1981. No dia 9 de novembro de 1983, ele foi capturado na Islândia e passou um dia num barco antes de chegar a um aquário para ser treinado. Lá, Telecom conheceu outras 2 orcas e acabou atacando um treinador islandês quando ele se recusou a se mover entre 2 piscinas. Telecom rasgou um pedaço de roupa de mergulho do treinador. Ele foi mantido em um tanque de concreto por quase um ano. Após algum tempo, Telecom foi transferido para o Sealand e foi lá que recebeu seu nome, que significa amigo, muito embora ele fosse tratado como qualquer coisa menos como amigo. A transferência aconteceu no dia 11 de novembro de 1984. Ele se juntou a outras 2 orcas fêmeas residentes no parque e foi intimidado por elas. Telecom foi transferido como sendo substituto de uma orca macho que havia morrido no ano anterior. Lá, a comida era retida até que os truques fossem aprendidos. As 3 baleias foram privadas de comida quando não se apresentavam ou não cooperavam. O show das orcas era realizado a cada hora durante 8 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, Telecom desenvolveu úlceras que foram tratadas com medicamentos. Ele era colocado toda noite em uma pequena piscina que mal cabia, chamada de módulo, que era um pequeno tanque de metal onde ficava por 14 horas até o parque abrir na manhã seguinte. Não só ele, como também as outras 2 baleias ficavam em um módulo e as 3 frequentemente brigavam e Telecom era frequentemente submetido à agressão das 2 fêmeas, que acabaram engravidando dele. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí e curta o vídeo. No dia 20 de fevereiro de 1991, Kathy, uma funcionária de meio período de 21 anos do Sealand, estava caminhando pela porta da piscina depois que um show havia acabado de terminar. Aproximadamente às 1h20, ela caiu na piscina, provavelmente devido às botas de borracha que estava usando. Kathy tentou sair, mas uma das 3 baleias a agarrou pelo pé e puxou ela de volta para dentro, de acordo com os relatos dos funcionários que testemunharam o ocorrido. Durante cerca de 10 minutos, todas as 3 baleias bateram em Kelty ao redor do tanque, arrastando-a para debaixo d'água. Não se sabe exatamente o nível de envolvimento que Telecom teve nesse comportamento, já que muitos dos testemunhas confundiam frequentemente as 3 baleias umas com as outras, eles não sabiam diferenciar. O parque até tentou alegar que havia sido acidental, mas pelos vídeos foi possível perceber que a baleia que puxou Kelty para baixo d'água muito provavelmente era Telecom. Os funcionários até tentaram tirar Kelty da piscina com uma vara, boia salva-vidas e redes, mas não conseguiram. Mas eles também chegaram a tentar distrair as baleias e fazer com que elas ficassem paradas, mas não tiveram sucesso. Kelty não pode ser resgatada por mais de 2 horas, quando já estava sem vida. O legista listou a causa da morte como sendo por afogamento devido à submersão forçada pelas baleias. Kelty foi a primeira treinadora morta por orcas em um parque marinho. Novos padrões de segurança foram impostos ao Sealand para a manutenção contínua de orcas após o inquérito, porém o Sealand colocou todas as 3 baleias à venda. No meio disso tudo, a agressão entre as baleias piorou conforme a gravidez de uma delas progredia. Depois disso, Telecom foi levado para outra piscina e foi mantido lá, pois havia um medo de que a agressão aumentaria se ele fosse deixado de volta no tanque principal. No dia 24 de dezembro de 1991, o primeiro filhote de Telecom nasceu, mas ele continuou sendo mantido na outra piscina para evitar possíveis agressões ao filhote. Além disso, Telecom nunca foi autorizado a interagir com seu próprio filhote. Em novembro de 1991, o SeaWorld de Orlando solicitou uma licença de exibição para todas as 3 orcas do Sealand. Em 3 de janeiro, essa licença ainda estava pendente, então o SeaWorld solicitou uma licença de emergência para importar Telecom para os Estados Unidos. Nesse pedido foi incluído um vídeo expressando preocupação com o bem-estar de Telecom. O pedido foi aceito no dia 8 de janeiro de 1992, sob a condição de que a orca não fosse exibida publicamente até que houvesse permissão. Assim, Telecom foi vendida para o SeaWorld de Orlando em 9 de janeiro e transferida no mesmo dia, e o Sealand fechou suas portas.
Telecum ficou estressado e entediado. Ele mastigava os portões de metal, causando danos severos aos seus dentes. Lá havia outras duas orcas fêmeas, Katina e Taima, e as duas compartilhavam o papel de matriarca. Telecum também foi maltratado por elas, apesar de que Taima era mais tolerante em relação a ele. Telecum constantemente espirrava água nas pessoas que assistiam aos shows das orcas. O seu treinamento no parque era a base de reforço positivo. O plano do parque era usar Telecum como uma espécie de touro reprodutor. Ele geraria 54% das orcas criadas em cativeiro do SeaWorld. No dia 5 de julho de 1999, um homem conseguiu passar pelas seguranças e entrar no parque. Ele tirou suas roupas e entrou na piscina G, que era onde Telecum estava sendo mantido. Na manhã do dia seguinte, os funcionários do parque notaram algo pendurado nas costas de Telecum. Era o corpo nu de um homem adulto morto. Após isso, o corpo foi removido e identificado. Não se sabe por que ou como ele entrou na piscina. O legista revelou que a causa da morte foi afogamento e que nenhuma droga ou álcool foi encontrada no organismo dele. Porém, no laudo não foi possível identificar se Telecum havia afogado ele ou se ele simplesmente teria sucumbido às temperaturas frias da água da piscina, desenvolvido hipotermia e então se afogado. No corpo dele havia diversas escoriações causadas por Telecum, mas não foi possível determinar se aconteceram antes ou depois da morte e sua genitália foi arrancada. O SeaWorld na época estava sendo pioneiro em diversos procedimentos para agilizar a reprodução de orcas, incluindo inseminação artificial, e Telecum foi treinado para a coleta voluntária de esperma. Telecum já tinha vários filhotes, mas sua primeira interação com um filhote recém-nascido seu foi no dia 24 de março de 2007, mesmo tendo sido usado para a reprodução muito tempo antes disso. No dia 24 de fevereiro de 2010, Telecum e a treinadora do SeaWorld, Dan Brancheau, de 40 anos, participaram de um show na piscina G no início da tarde. Após o show ser concluído, Dan foi até uma borda de concreto no lado sul da piscina para interagir com Telecum. Ela chegou até a se deitar de bruços para interagir nariz a nariz com a baleia. Nesse momento, as pessoas ainda estavam na área de jantar. Às 20h37 da tarde, ela foi puxada para a água por Telecum. Os treinadores que viram o que aconteceu e que trabalharam com ele mais cedo naquele dia disseram que não havia nada de errado e que Telecum não havia demonstrado nenhuma indicação de que se comportaria agressivamente. Antes de ser puxada para a água, um treinador viu Dan lutando para soltar seu rabo de cavalo da cabeça de Telecum e apertou o botão de emergência. Logo depois disso, ela foi puxada para baixo. Assim que ela entrou na água, Telecum começou a arrastá-la. Ele a soltou por um breve momento, mas depois a agarrou novamente. Poucos minutos depois do alarme tocar, os treinadores chegaram no local e tentaram fazer com que ele soltasse a treinadora. Comida foi jogada na água, redes foram usadas para prender ele, mas ele não deixou Dan ir. Duas outras baleias estavam no tanque próximo, então removeram elas e depois encurralaram Telecum, que foi levado para outro tanque. O corpo da treinadora foi recuperado da boca de Telecum e removido do tanque depois de aproximadamente 40 minutos após ela ter entrado na água, sendo declarada morta no local. O laudo de sua morte revelou que ela havia sofrido fraturas nas costelas e vértebras. Seus pulmões estavam cheios de fluido. Seu couro cabeludo e um de seus braços foram completamente separados de seu corpo e tiveram que ser recuperados com redes. Depois da morte da treinadora, Telecum foi retirado dos shows e o contato entre ele e seus treinadores foi restrito. Grades de proteção foram colocadas entre as orcas e os treinadores durante as sessões de contato próximo. Telecum continuou recebendo reforço tátil, mas em vez de toques e massagens foram utilizadas mangueiras. Telecum retornou aos shows no dia 30 de março de 2011. Várias medidas de segurança foram tomadas para acomodar sua presença na piscina. Os treinadores não tinham permissão para ficarem perto de Telecum enquanto ele se apresentava, o que era indicado por uma pequena luz vermelha no centro do palco. Com o passar do tempo e da idade, Telecum começou a desacelerar. Ele passava grande parte de seus dias descansando e suas apresentações se tornaram limitadas. Em março de 2016, o parque anunciou que Telecum estava sofrendo de uma infecção bacteriana resistente ao tratamento em seus pulmões. Ao longo de 2016, o parque foi atualizando o público a respeito do estado de Telecum por meio de vídeos, inclusive ele até chegou a melhorar um pouco. Porém, meses depois, na manhã do dia 6 de janeiro de 2017, Telecum faleceu. Depois de sua morte, uma declaração foi publicada homenageando ele em várias plataformas. O laudo de sua morte revelou que Telecum realmente morreu de uma doença respiratória, especificamente de pneumonia bacteriana. Depois, várias partes de seu corpo foram enviadas para diversas universidades no intuito de servir para compreender melhor as orcas. Apesar da reputação de Telecum, os treinadores diziam que ele era uma espécie de gigante gentil.
Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma das nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo caso de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que vejam o documentário Blackfish. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.